Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Já fazia bastante tempo que eu queria ler esse livro, quando eu comecei a ler os clássicos, esse ano, e ele foi o escolhido do mês. Então hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui. Começando, é que ele foi escrito em 1847. A Emily Brontë, que é a escritora, ela nasceu na Inglaterra, e nessa época era o século XIX, então a Inglaterra estava na fase vitoriana. E a gente vai ter muito uma questão do século XIX vitoriano, que é o pessimismo e muito do ultra-romantismo. Então, gente, se vocês querem um livro que seja o auge, o ápice do ultra-romantismo, eu acho que não tem outro exemplo melhor, não tem outro livro melhor, falando desse quesito, do que O Morro dos Ventos Uivantes, porque ele vai pegar esse ápice do ultra-romantismo. E claro que vai ter muita questão do pessimismo em volta do livro, eu vou comentar mais sobre isso. Porém, essa é a época que o livro foi escrito, 1847, Inglaterra, século XIX, que tem essa questão do ultra-romantismo. A Emily Brontë, ela nasceu na Inglaterra e ela teve 4 irmãos. Que uma delas, a Charlotte Brontë, é muito famosa por outros livros, que eu também vou comentar aqui no canal. Então, ela teve 4 irmãos, 3 meninas, a Charlotte, a Emily e a outra, não me lembro, perdão. E também teve um outro irmão que ele era meio perturbado, assim, ele era tipo uns problemas, que eu acho que assim já serviu de inspiração para algum dos personagens aqui que a gente vai ver assim. Então, pessoal, esse foi o contexto, que o livro foi escrito. Mas o que acontece exatamente nessa narrativa? Nós vamos ter o Mr. Lockwood, que ele é um viajante, que ele decide passar um tempo aí no norte da Inglaterra, que é onde se passa o livro. Então a gente vai ter aí o Morro dos Ventos Uivantes, que eles traduzem como raios, e também tem o Grade. O Grade vai ser onde esse Mr. Lockwood vai ficar, que é próximo ao Morro dos Ventos Uivantes. Então ele vai ficar um tempo, ele vai passar uma temporada aí. O que acontece? Ele vai querer conhecer mais sobre as pessoas que são seus vizinhos, quem vive aí do lado dele. Então, ele tem uma governanta, que é uma mulher, a Nellie Dean, que ela passou, a Ellen Dean, que ela passou a vida inteira, trabalhando aí nesse meio com essas pessoas. E um dia ele ficou doente, depois de um episódio, ele ficou doente e ele chama, a Ellen para contar as coisas para ele, para distrair. E a partir desse momento que a nossa narrativa vai começar a se desenvolver. Então a gente vai ter a narradora como a governanta da casa, que vai narrar tudo nos mínimos detalhes daquelas pessoas, daqueles personagens. Então esse vai ser o foco. A narradora é a governanta que está contando a história ao novo integrante do lugar. Então, pessoal, o que começa? A gente tinha a família Earnshaw, que era 2 filhos, a Catherine e o Hitler. E tinha esses 2 filhos, e o pai e a mãe. Eles eram uma família bem rica, assim, bem conceituada na época, tanto que a moradia lá, a casa, a propriedade, as terras, era tudo deles. E um dia, o pai dessa família, ele foi até Liverpool fazer uns negócios lá e encontrou um menino na rua. Ele tava assim, mendigando, tava todo sujo, todo acabado. Encontrou esse menino. Ele ficou com dó, teve piedade daquele menino e resolveu trazer ele para casa. O que acontece? O menino, ele tinha características assim, na época, eles falam assim, diferentes da época. Então ele era moreno, ele tinha um cabelo diferente. Então a gente vai sofrer um pouco aí da questão do preconceito, porque ele vai ser uma criança diferente da época, não era igual os outros. Então vai ter essa questão também. Aí ele traz esse menino para casa. O que acontece? Primeiramente, os irmãos, que era tudo mimado, tinha o que queria, ficaram extremamente revoltados, extremamente espantados, odiaram a vinda desse menino. A Catherine, que é a mais nova, ela teve essa primeira impressão, depois ela começou a fazer amizade, a gostar do rapaz. E ele foi batizado de Heathcliff, que era o outro filho do casal que veio a falecer logo após o nascimento. Então, o Heathcliff
começou a morar na casa e foi adotado mesmo como filho. Aí a Catherine começou a se afeiçoar por ele e eles começaram a ser amigos. Já o Hitler, que era o mais velho, ele odiou o Heathcliff a partir do primeiro momento que bateu o olho nele. Então, assim, já vai ter essa questão imensa desses inimigos. Eles vão ser inimigos desde o começo até o fim da vida. E aí o Hitler maltratava o Heathcliff, fazia milhares de coisas para o Heathcliff se ferrar, era uma perturbação. E o pai, ele amava o Heathcliff, ele colocava o Heathcliff assim num pedestal. Tanto que antes de morrer, ele fez jurar que iam tratar o Heathcliff bem. Porque ele sabia do filho, ele sabia das coisas que o Heathcliff sofria, e ele tinha esse temor aí do menino sofrer muito. Até que, né, ele morreu e realmente aconteceu o que ele temia. O Heathcliff passou a ser perturbadíssimo pelo irmão mais velho, que se tornou o dono da propriedade, né, que passava sempre pro primogênito, ainda mais por ele ser homem. E começou, assim, a acabar com o Heathcliff, tratar ele como um empregado. Logo depois, a mãe veio a morrer também, e aí ficaram só os três. O que acontece, pessoal? Teve aí esse grande embate entre eles, e um dia o Heathcliff resolveu fugir. Numa noite, ele foge. E aí se passa anos e anos e anos e anos, e o Heathcliff volta. E nesse ponto eu não quero dar spoiler, né? Mas o Hitler já não tá tão poderoso como ele tá antes. Ele teve problema que ele perdeu a esposa, ele teve um filho, ele cuida muito mal do filho. Ele tá viciado em jogo, em bebida, então ele tá perdendo muito dinheiro nisso. E o Heathcliff volta milionário, volta riquíssimo, volta super poderoso, super forte fisicamente e também materialmente. Então ele volta assim, o poderoso. E ele vai lá e se hospeda na casa do Hitler e começa a bancar os jogos dele, mas com outra intenção por trás, que é de pegar as terras como... Nesse meio tempo, a Catherine e o Heathcliff, eles não se conversaram mais. Porém, essa amizade já tinha se transformado em uma paixão que não deu certo por causa do irmão, por causa que o Heathcliff foi embora. E a Catherine se casou com o Edgar Linton, que era um vizinho da propriedade deles. Eles estão casados. Aí o Heathcliff volta e acontece aí um determinado ponto em que tudo se transforma de vez, que vai transformar tudo. O Heathcliff começa a se vingar de tudo que ele passou. E nessa vingança, inclui também até a Catherine, que era a grande amada dele. Então ele tem todos daquela família como inimigos. Ele tem aí uma dualidade muito grande com a Catherine, que era a amada dele, mas também fazia parte dessa família. Então, assim, vai se tornar uma grande bola de neve. Pessoal, quis dar uma resumida na história, acho que foi um resumo até muito grande. Porém, é assim, essa é a história dessa família, tá? É a história dessa família e, sim, vai se desenvolver muito, vai passar por muitas coisas. Um outro ponto, eu acho muito interessante nessa história, porque se passa numa época em que dá para ver direito como era a situação das mulheres nessa questão. Então, as mulheres não tinham direito a nada e o que vai prejudicar muito as personagens dessa história. Um ponto muito forte do livro que eu achei é a escrita da Emily Brontë. Gente, eu tô apaixonada nessa escritora, apaixonada. Assim, eu acho que foi uma das coisas mais lindas, uma das escritas mais lindas que eu já vi na minha vida. É assim, sensacional. Você lê e você imagina o ambiente, sabe? É fantástico. Tem até um outro livro, não é um livro, na verdade, chama Manuscritos Perdidos, de Emily Brontë. Eu já tô atrás desse livro, eu acho que ele custa uns R$90, e eu falei, vou encarar, porque eu tô perdidamente apaixonada na escrita dela, eu achei fantástica. É um ponto, assim, que vale muito a pena ler só pela escrita dela, só pra você ver a maneira como ela escreve. Se eu não me engano, ela tinha 20 anos quando ela escreveu esse livro, então você lê e fala, cara, é impossível uma menina de 20 anos escrever isso, é fantástico. Agora, o que acontece? Eu já vi muitas pessoas também que reclamarem do livro, pessoas que odeiam, detestam, não gostam do livro. E eu acho que eu sei o problema principal. As pessoas talvez não gostam do livro por causa dos personagens. Gente, os personagens dessa história, eles são, assim, realmente detestáveis, de verdade. Tem um ou dois que se salvam aí. Eu acho que a Nelly, que é a narradora, né, do livro, eu gosto pra caramba dela. A única pessoa sensata do livro. Do resto, gente, um povo louco, transtornado a cabeça,
perturbado, que só faz coisa ruim, ruim pra eles, ruim pros outros, quer foder todo mundo, sabe? É assim, meu Deus, que cada personagem esquisito. O Radcliffe é horrível, eu odeio o Radcliffe, assim, não sei vocês que já leram ou vou ler, eu odeio o Radcliffe. O Riddler também, sem o que dizer. A Catherine, mimada, chata pra caramba. Enfim, são personagens assim que você não vai ter um apego emocional neles. Então não vai se importar muito com o que aconteça com o destino deles, porque eles são detestáveis. Na minha opinião, tá? Eu acho que os personagens em si é um ponto complicado. Porém, eu acho que é de propósito, viu? Eu acho que ela quis trazer essa questão dos personagens perturbados totalmente de propósito aí. Então, eu acho que talvez seja uma parte complicada do livro, a questão dos personagens. Depois, gente, nós vamos ter as características do livro e que também se faz muito baseado na época em que ele se passa. Como eu disse, era o século XIX, então era um ultra-romantismo. Gente, o livro inteiro, qual vai ser a base dele? Fixação pela morte, amor doentio, o amor entre o Radcliffe e a Catherine era totalmente doentio. Vai ser algo, o livro inteiro é tenebroso, é sombrio, é extremamente trágico, e essa mistura entre amor e trevas numa sombra, numa fumaça que a gente nem sabe qual é qual, o que é amor, o que é trevas. É basicamente um grande livro sobre um amor totalmente sombrio e totalmente doentio. Então tem essa história. O clima do livro, tanto que pela capa eu já acho uma representação perfeita do que é o livro. É um lugar melancólico, é um lugar sombrio e é uma coisa assim de realmente sombras, trevas. Totalmente é a maneira em que se passa o livro. E ele também é muito violento nas ações dos personagens, como eu disse antes, né? Os personagens têm ações assim extremamente violentas. Mas o que eu acho que o livro ele ganha, o que a Emily Brontë coloca, que eu acho assim espetacular. Todos os personagens têm uma dualidade. Então, todos eles mostram o que é o bom e como o mal se domina do bom e vice-versa, sabe? Tem as dualidades, como ninguém é perfeito, ninguém só tem qualidades. Então, eu acho que essa dualidade que ela traz é uma coisa assim fenomenal e poucas pessoas fizeram igual ela, sabe? Então, essa dualidade aí eu acho muito interessante. Tanto que eu até anotei uma frase que eu vi sobre o livro, que eu acho assim, que define totalmente a história em si. Os seres humanos não são bons nem maus, eles são simplesmente vítimas de suas paixões. Eu acho que assim é uma grande resumida de como que é a história do livro. Pessoal, na minha opinião, vale muito a pena. É uma história assim que você leva para a vida inteira, a história dessa família. É drama, é trágico e é algo que a gente vai com certeza comentar muito ainda nessa literatura, porque é algo inesquecível. Então eu recomendo fortemente. Espero voltar em breve com mais vídeos aqui no canal. Até mais!